Jorge, uma dúvida muito pessoal que eu tenho, por exemplo, você debutou com esse jogo do Palmeiras, vamos dizer assim, né? Era um jogo chave pra você, Palmeiras e Ferroviária. Sim. Você torce pra sair gol, pra ser um bom jogo? Porque se for um jogo muito chato, você acha que isso influencia na tomada de decisão de quem está acima de você? Eu queria só complementar. Você provavelmente não é palmeirense, mas você deve ter vibrado pra sair gols do Palmeiras, porque era o time em evidência ali. Se sai um monte de gol da Ferroviária, não é a mesma coisa, né? Então, aí que tá. Então você torce pra sair gol do Palmeiras? Como que é? Sim, então. Aí do ponto de vista de quem tá me ouvindo. Então eu vou narrar um jogo do Palmeiras contra uma equipe intermediária ou uma equipe pequena. Quer dizer, o meu público vai ser, na sua totalidade, de palmeirense. Entendeu? A minha grande audiência, ao transmitir um jogo do Palmeiras, é a torcida do Palmeiras. Então eu torço para quê? Primeiro, que o Palmeiras ganhe. Segundo, que ganhe de goleada, que ganhe bem. Por quê? Porque alguns jogos ficam marcados para o nosso público, para o telespectador, para o internauta, para o ouvinte de repente sair um golaço, um gol antológico, um gol... Então, mas coisa nesse que jogo fica contra marcado. a Ferroviária, por exemplo, que foi um jogo teste para mim, lá em Araraquara, no dia 22 de maio de 93, foi um baita golaço do Edmundo, entendeu? E aí eu pude colocar na minha transmissão, acrescentar emoção. Porque eu vivo de emoção, sou vendedor de emoção. Sim. Né? E eu sou da geração do Osmar Santos. Longe de qualquer tipo de comparação, mas assim, o Osmar mudou a configuração de narração de rádio. Ele revolucionou. Então eu sou da era do Osmar Santos e respeitando todos os outros, principalmente o Fiore Giliotti, que foi um amigo meu, né? Eu trabalhei com o Fiore em 3 oportunidades. E o Fiore era palmeirense também, vou cometer uma inconfidência aqui. Revelação. Osmar Santos, palmeirense também. Revelação 2. Palmeirense também. E aí, a minha transmissão ganhou uma diferenciação, por quê? Palmeiras ganhou. O gol foi do Edmundo, que estava vivendo uma grande fase. Foi um lindo gol, foi um gol maravilhoso. E ali eu cresci, naquele momento, narrei, e aí o diretor de esportes da Gazeta falou, olha, gostei da sua narração, e a Gazeta, na época, era uma rádio que revelava novos talentos vindo do interior. Eu, como eu estava em Campinas, e isso me ajudou muito, né? Me ajudou muito. Então, essa relação com o Palmeiras começa com a minha ida para São Paulo, justamente nesse jogo teste que eu fiz contra a Ferroviária no Paulistão de 1993. Aí vem essa abertura de transmissão, né? E aí depois eu transmiti naquele ano também. O Palmeiras foi finalista do Brasileiro contra o Vitória, não foi? Foi campeão. Foi campeão também contra o Foi Vitória. campeão. Foi. O primeiro jogo, o Enio Rodrigues tinha viajado para o Japão para transmitir o Mundial de Clubes. Ah, que o São Paulo. O São Paulo estava lá. E no primeiro jogo do Palmeiras, coincidia a data, mais ou menos, com o jogo do São Paulo, no Japão. Aí Nossa, o que aconteceu? Calendário louco, hein? Então, E o que aconteceu? A Gazeta me escalou para narrar o primeiro jogo da decisão entre Palmeiras e Vitória. Ah, então você narrou o primeiro jogo do Palmeiras, campeão brasileiro ali. Ainda não era, evidentemente, mas... Isso. Eu narrei o primeiro jogo da decisão. O segundo foi o Enio Rodrigues, mas eu narrei o primeiro jogo da final contra o Vitória. Então você vê que o ano de 93 aconteceram muitas situações em que o Palmeiras estava na minha vida. Foi histórico pra você e pro Palmeiras, né? Eu queria te perguntar sobre isso que você falou, que você comemorava, entre aspas, gol do Palmeiras, enfim. Existe isso mesmo de narrador puxar mais a sardinha pra um time ou pro outro? Porque a gente, como torcedor, a gente fala, tá torcendo pro Corinthians, tá torcendo pro São Paulo, tá torcendo pro Flamengo. E às vezes nem tá, né? E às vezes nem tá. Por exemplo, o Milton Leite pega muito no pé dele, falam que ele puxa o saco do Corinthians. Eu não acho, eu sou fã do Milton Leite, eu como palmeirense, eu gosto muito do Milton Leite. Existe isso, e eu queria te perguntar também se isso acontece mais com o time do coração. O que você acha desse negócio de jornalista, principalmente narrador, não assumir time? Tem que assumir, não tem que assumir? No Grupo Globo tinha alguma recomendação de não assumir, poderia assumir? Porque eu acho que tem uns caras que todo mundo sabe o time que torce e eles fingem que ninguém sabe. O Milton Leite todo mundo sabe que é corintiano, o Noriega é palmeirense.
Enfim, todo mundo sabe o time de todo mundo, Kleber Machado Santista. Eu não sei exatamente por que a gente sabe, porque eles nunca assumiram, eu acho, né? O Kleber nunca assumiu. O Luiz Roberto é São Paulino, né? E falam que ele é flamenguista, porque ele puxava o saco do Flamengo, mas ele é São Paulino. Todo mundo sabe mais ou menos o time de todo mundo. Todo mundo tem que puxar o saco do Flamengo, né? Então, e tem essa recomendação de puxar o saco pro Flamengo, pro Corinthians, pode assumir time, não pode? O que você acha um pouco disso? E existe um pouco de narração mais efusiva para um time, menos para outro? Não havia nenhuma recomendação da Globo e a gente se posicionar com relação a declinar o nosso time. Eu, particularmente, como narrador, acho que no grande centro não é legal a gente falar para o time que a gente torce, porque o futebol, para o torcedor, é por emoção, pouca razão. Então, a partir do momento que ele sabe que você torce para o Palmeiras, e aí vai ter um jogo entre Palmeiras e Corinthians, que vai narrar, e pega essa maior rivalidade do estado de São Paulo, e você está comandando, se em um determinado momento de um lance polêmico, você emitir a sua opinião, na hora ele vai lembrar que, olha, tá vendo, esse cara disse que é palmeirense, você vai criar uma situação, uma animosidade que você não precisa. Não precisa. Então, para narrador e para comentarista, eu, sincero e honestamente, não acho legal. Uma coisa é você estar no interior de São Paulo e você falar aqui, porque você tá no quadrado aqui do interior e tal. Mas a partir do momento que você está num grande veículo de comunicação, em grande centro, né? E não só pego São Paulo, mas Rio de Janeiro, com Flamengo, Fluminense, Rio Grande do Sul, com Inter e Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? Nossa, em Minas. lá é pior ainda, o cara tá morto, né? Aí é que tá, se você falar o seu time, eu acho assim que começa a manchar um pouco, entendeu? A sua entrega. Porque sempre vai criar uma dúvida na cabeça do torcedor, que vive mais da emoção do que com a razão. Ele não consegue separar. Então, eu sou contra declinar o time que você torce. Agora, nenhuma orientação nas emissoras que eu trabalhei e, um adendo, geralmente, você cobra mais do seu time, inclusive em transmissões, você pega mais no pé do seu time do que no adversário do que os outros times, entendeu? Esse cara aí é muito ranzinza na transmissão, quando ele narra os jogos do Corinthians, ele Às vezes ele é corintiano. Você pode ter certeza que meio caminho andado para ele ser torcedor desse time que ele pega mais no pé. Em off, vocês vibram, um exemplo. Você tá você e Noriega lá narrando o jogo do Palmeiras. Vamos supor que você é palmeirense, Noriega é palmeirense. Que é outro palmeirense. Sim, Noriega todo mundo sabe. Aí sai gol do Palmeiras, vocês lá tá gritando gol e vibrando assim, Noriega vibra. Existe isso ou não? Ninguém vibra ali na hora. Quando nós não tínhamos o advento da internet, o YouTube mostrando imagem de cabine, você narrando, transmitindo... E quando a gente não tinha essa coisa chamada aqui, ó, smartphone, celular... Acabou com a vida de todo mundo esse negócio. Que você pode filmar, registrar o momento, entendeu? E você não sabe que você está trabalhando, por exemplo, do lado de um cinegrafista, um operador de áudio. Tem muita gente envolvida numa transmissão. E, de repente, você está ali... Se você vibra, eu na condição de narrador, estou narrando o jogo do Palmeiras, sou palmeirense... E tem um gol do Palmeiras, e no campeonato importante, numa decisão, e vibra aqui, gol do Palmeiras! Quer dizer, o cara tá ouvindo a minha voz, até aí tudo bem. Isso. Mas se alguém grava, repito, agora a gente tem o advento do YouTube e tal, faz a transmissão, mas se alguém grava aquele momento, e isso viraliza... E tem muito traíra ali, né? Opa, em todos os setores de atividade. Existem os bons, existem os ruins. Existem os caras que são corretos, existem os desonestos, entendeu? E trairagem existe em todo qualquer lugar. Aí, de repente, o cara grava e hoje qualquer coisa viraliza e mostra aquele momento de bastidor, você vibrando com o gol do Palmeiras. Isso aí para a torcida do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, do Fluminense, isso aí fica ruim, né? A imagem sua, ela fica, de certa maneira, arranhada. Mas eu já vi vários acontecimentos como esse aí, entendeu?